A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, quarto trimestre 2024, última lição deste trimestre este que estudamos as promessas de Deus. E essa última aula, a aula número 13, trata sobre a temática As promessas de Deus são infalíveis, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui do nosso Rio Grande do Norte. A leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Salmos, capítulo 102, versículos 25 ao 27, e também em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 13, que assim nos diz a palavra de Deus. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro, capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis, versículo 8 a 13. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. São as leituras relacionadas à nossa temática, as promessas de Deus são infalíveis. Textuário. No textuário nós temos Números capítulo 23, versículo número 19, que nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Então nós podemos vermos aqui, nesse textuário, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ora, Deus disse e fez. Deus falou e confirmou. Então, Deus não é homem, nem tampouco mulher. Deus, ele é Espírito, João 4 e 24. Deus, ele é o Todo-Poderoso, é o Soberano. Não há comparado ou igual a ele é único. Deuteronômio, capítulo 6, versículo número 4. Deus é único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, ele é único. Então, nós temos que Deus é aquele a qual verdadeiramente devemos confiarmos, porque o que ele prometeu, completamente ele cumprirá. E nós vimos ao longo destes 3 meses as promessas de Deus. São mais de 8.000 promessas. E todas elas Deus falou e cumpriu, e vai cumprir ainda.
Então, são muitas das promessas de Deus para nós, promessas estas que são realmente extraordinárias. Nós vimos as promessas de Deus, nós vimos a promessa de Deus para Israel, a promessa de Deus para a igreja, a promessa de obediência, a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de paz, a promessa para pais e filhos e promessas, a promessa de proteção divina, a promessa de provisão, a promessa de vida abundante e hoje as promessas infalíveis de Deus. Verdade prática nos diz: as promessas de Deus são infalíveis, não falham, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito. Então são infalíveis. Por que são infalíveis? Porque tem um propósito as promessas de Deus. Tem um objetivo as promessas de Deus. E por esse motivo, Deus cumpre elas para que verdadeiramente esse propósito dele, a qual ele prometeu, seja realizado na vida do povo dele, da igreja dele e sua e minha. Então, partindo já para os tópicos. No primeiro tópico nós temos sobre Deus é infalível. Deus, ele é infalível. Infalível porque ele não falha. Em Josué, capítulo número 23, e o versículo número 14, Deus é infalível, diz assim a palavra de Deus: eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então, por que crer nas promessas de Deus? Porque Deus prometeu e ele cumpre. E o que ele falou, com certeza, ele realiza. Nós podemos vermos aqui Josué 23 e 14. Josué exorta o povo a observar a lei, a palavra de Deus. Por quê? Porque o que Deus prometeu, o que Deus disse que faria, Deus cumpriu. E nenhuma das palavras ou promessas que Deus fez para esse período aqui de Josué, o sucessor de Moisés, nenhuma só palavra, nenhuma só promessa caiu por terra, ou seja, foi invalidada. Nenhuma foi invalidada. Ao contrário, todas elas valorosamente se cumpriram. Uma outra referência que Deus é infalível, encontramos em 1 Reis, capítulo número 8, e versículo número 56. 1 Reis, capítulo número 8, versículo número 56. Que assim nos diz a palavra de Deus: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Mais uma vez aqui, a palavra de Deus, Salomão abençoando o povo e orientando, lembrando o povo de que nenhuma das palavras que Deus falou pelo ministério de Moisés, nenhuma delas caiu por terra, nenhuma delas foram falsas, mas todas elas se cumpriram, se realizaram.
porque Deus é um Deus que não mente. Paulo aos Romanos, ele disse que todavia seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Deus é verdadeiro. Deus, ele é infalível. Subtópico número 1, nós temos a infalibilidade de Deus. A infalibilidade de Deus, ou seja, um Deus que não falha. Um Deus que não falha. Um Deus que não falha. Baseado no Salmo 102, o salmista ele faz um contraste, principalmente no versículo número 25. Ele faz um contraste entre Deus e a sua criação. Entre o Deus que criou todas as coisas e as coisas que por ele foi criadas. Então o salmista faz esse contraste do que há na criação, o que existe na criação, o que foi feito na criação, um dia passará, envelhecerá e mudará. Então as coisas que Deus criou, um dia passará. Lembra o que Jesus disse? Que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar? Então, as coisas que Deus criou, um dia passará. Um dia deixará de existir. Esse céu que você contempla, essa terra que você tanto ama, um dia passará. Então, tudo o que Deus criou, um dia passará, um dia envelhecerá. Olha o ser humano. O ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Ele é criança, ele é um bebê, ele é criança, ele é um jovem, ele é um adulto, depois um ancião e depois passa, porque envelheceu. Então, um dia, as coisas criadas por Deus envelhecerá. Um dia, as coisas criadas por Deus, um dia mudará. Passará de um estado para com outro estado. Passará de um estado para outro estado. Muda. Muda. Então, tudo quanto Deus criou, Salmo 24, versículo número 1, tudo que há na terra foi criado por Ele, tudo existe por Ele, em João capítulo 1, tudo foi criado por Ele, versículo 3, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram criadas por Deus, e essas coisas passam, envelhecem e mudam, sejam elas plantas, sejam elas animais, sejam elas seres humanos, sejam elas coisas automotivas, construção civil, arquitetônica e outras coisas, tudo. Mas o contraste que o Salmo 102 nos faz é que tudo isto passa, muda ou envelhece. Mas aquele que criou todas as coisas, quem? Deus. Deus que criou todas essas coisas, ele não muda, ele não envelhece e ele não passará, não morre. Por quê? Porque Deus, ele é imutável, ele não muda. Deus, ele é infalível, ele não falha. Então, tudo criado por ele pode sofrer mudanças, pode passar por transformações, mas Deus, ele é intacto, ele é imutável, ele é infalível. Então tudo muda, passa ou envelhece, mas o Criador, que é Deus, ele não muda. Ele permanece para sempre, como desde o início, ele ainda é hoje,
e será para sempre. Ele não muda. Deus não muda. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo número 8. A Bíblia diz que e Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda. Eles são infalíveis, eles são imutáveis. Então, considerando esse contraste entre a criatura e o Criador, as coisas criadas e aquele que criou todas as coisas, com esse contraste, então, podemos ver que na Bíblia, não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos. Olha que a Bíblia é inúmeras referências. Quantas referências são a Bíblia Sagrada? Olha, a Bíblia possui 31.172 versículos. E no meio de todo esse vasto número, referências, não existe uma sequer mostrando que Deus falhou naquilo que ele realmente arquitetou. Não há. Então Deus, ele não falha. Deus, ele não muda. Não existe uma só referência mostrando que Deus falhou, que Deus errou. Não existe uma. Por quê? Porque Deus, ele é infalível. Eu e você fazemos algo e depois nos arrependemos, porque erramos naquilo que fizemos, erramos naquela escolha, erramos naquele projeto, erramos naquela decisão, erramos naquela viagem e outras coisas mais. Erramos, mas Deus, ele não erra. Deus, ele não falha. Então, Deus, ele não erra nos seus planos, nas suas palavras e nas suas promessas. Por que ele não erra? Porque ele é absoluto. Absoluto significa que ele é sempre o mesmo. Absoluto porque ele não muda. Por isso que ele é absoluto. É uma das muitas qualidades e atributos de Deus. Ele é um Deus absoluto. Absoluto. Ele é. Porque ele não sofre transformação ou mudança. Ele é hoje, ele é amanhã, ele é sempre. Então ele é absoluto, ele é infalível e imutável. Subtópico número 2. Uma promessa infalível. Que promessa infalível é esta que trataremos aqui nesse subtópico? É justamente baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículos da nossa leitura em classe, que acabamos de lermos há poucos instantes. Versículos 8 ao 13, aonde falaremos, conforme o subtópico, uma promessa infalível. Aonde Pedro está falando nessa referência, capítulo 3, 2 Pedro, a partir do 8 até o 13, Pedro está respondendo à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Então Pedro está mostrando à igreja, está convencendo a igreja
de que verdadeiramente o retorno de Cristo, o retorno de Jesus não está demorando, não está tardando, como eles pensavam que estava tardando. A Jesus, as pessoas dizem, era assim que eles estavam tratando na época. As pessoas dizem que Jesus vem e de repente não veio. Pessoas já morreram de velhos e Jesus ainda não veio. Pessoas nasceram, envelheceram, morreram e Jesus ainda não veio. Já faz 100 anos e Jesus não veio. Já faz 1000 anos e Jesus não veio. Já faz 2000 anos e Jesus não veio. Então, Pedro está explicando, respondendo à igreja, de que verdadeiramente o retorno do Senhor Jesus Cristo não está tardando nem está demorando, como alguns pensam. E Pedro explica para a igreja de Cristo, Igreja Universal dos Santos, Pedro está explicando para a igreja o motivo de o Senhor Jesus ainda não retornar para nos buscar. Então, o fato de Jesus ainda não ter vindo, o motivo do Senhor ainda não retornar para nos buscar, nada tem a ver com alguma falha em sua promessa. Então, o fato de Jesus não ter vindo ainda não tem nada a ver de falha naquilo que ele prometeu. Não tem nada a ver em erro naquilo que ele prometeu que retornaria. Em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, não se trata de que Jesus prometeu e essa demora signifique um erro ou uma falha do seu retorno. Não significa. Significa que esse motivo do Senhor ainda não ter voltado para buscar, significa que realmente é a sua paciência conosco, é a sua bondade conosco, desejando que nós, seres humanos, não se perca. Porque imagine se Jesus tivesse vindo. Pelo menos há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Vamos fazer essa comparação. Você teria sido um dos salvos? Você teria alcançado a sua salvação? A resposta, digo com plena certeza, não, porque você ainda não tinha aceitado a Cristo. Você ainda não tinha se rendido ao Salvador Jesus. Assim como também a minha pessoa, que estou há 2 décadas nessa caminhada. Então, não teria aceitado nem tampouco recebido essa garantia, selada pelo Espírito Santo, de uma salvação garantida por Jesus. Não estaria guardando ele. Então, o fato de Jesus estar demorando, como a igreja da época de Pedro estava pensando, não era significando um erro ou uma falha na promessa de retorno de Jesus. Mas essa demora, como supostamente alguns achavam e acham que ele está demorando, essa demora, como se acha ainda nos dias de hoje alguns, significa a paciência de Deus esperando por nós. A bondade de Deus nos alcançando. Quantos dias, quantas pessoas são alcançadas? Não são alcançadas com essa bondade e paciência de Deus. As pessoas praticamente vivem a vida toda e à beira da morte se rendem a Jesus. Então, paciência de Deus naquela vida, a bondade de Deus naquela vida. Então, Pedro está explicando para a igreja que Jesus não está demorando.
Ainda que alguns já tenham por tardia, mas Deus está sendo, Pedro diz bem claramente, Deus está sendo paciente convosco. Deus está sendo bondoso convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se ou adquirir essa salvação. Pedro chega a citar nessa carta, capítulo 3, que ele não está demorando, Jesus. Não está demorando. Por quê? Porque para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, faz quase 2000 anos. Quase 2000 anos que Jesus ressuscitou e foi para os céus. Morreu e ressuscitou. Então, para nós é 2000 anos, mas para Deus, 2 dias. Na comparação bem lógica de Pedro, que para Deus, 2000 anos, 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então faz pouco tempo que Jesus veio. Pouco tempo. Muito pouco tempo. Para Deus faz muito pouco tempo. Para nós, muito. Mas o que seria de nós se essa paciência de Deus não tivesse chegado na nossa vida? Essa bondade de Deus. Subtópico número 3, a palavra infalível de Deus. A palavra infalível de Deus. Repetindo, primeiro Reis, na verdade, capítulo 8, versículo 56, bendito seja o Senhor que deu o repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou por ministério de Moisés, seu servo. Salomão, exortando e abençoando o povo, mostrando que Deus, a palavra de Deus, a promessa dele é infalível, não falha. Se ele prometeu, vai se cumprir. Requer de nós paciência para que essas promessas sejam realizadas, se cumpram em nossas vidas. Requer realmente a nossa condição de obedecer para que essa promessa se cumpra sobre as nossas vidas. Que as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, faça a sua parte. Porque nenhuma só palavra de Deus caiu por terra no ministério de Moisés, afirmou Salomão, como também Josué afirmou de igual modo. Na carta aos Hebreus, capítulo número 10, versículo número 36, diz assim: porque necessitar de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então necessitamos dessa paciência, dessa bondade de Deus, estando obedecendo para que façamos a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus possamos alcançar a promessa ou as promessas que são inúmeras que Deus disponibiliza para conosco, mediante a nossa obediência, a nossa aceitação a Cristo. Dentro desse conjunto redentor está muitos benefícios ao nosso favor. Então, no tópico número 2, já partindo para o tópico número 2. No tópico número 2, nós temos Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Já é o tópico e, ao mesmo tempo, o subtópico número 1. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, capítulo número 23, versículo 19, a Bíblia diz que ele, Deus, não mente nem se arrepende. Números, capítulo 23, versículo 19. Que justamente é aonde Balaão
enfatiza quando ele diz no contexto, no versículo número 20, ele diz: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Número 23, versículo 20. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Então, se Deus já tinha decretado abençoar, se Deus já abençoou você, não há maldição. Não há maldição que possa alcançar a mim e a você. 23 deste mesmo livro de Números, diz que contra Jacó, ou contra o povo de Deus, ou contra você que está em Cristo Jesus, não vale encantamento, não vale maldição, não vale praga, não vale nada que o homem tente para nos arrancar de Deus. Porque Deus é o nosso protetor, assim foi falado por Balaão. Então Deus não mente nem se arrepende. Ainda que alguns entendam que Deus se arrependeu. Já no subtópico de número 2, já é uma menção interrogativa, aonde faz a seguinte pergunta: Deus se arrependeu? Porque em Números diz que Deus não se arrepende. Enquanto, nesse subtópico, em Gênesis, diz que Deus se arrependeu. Sendo que a menção de Gênesis, que é justamente no capítulo 6, versículo número 6 de Gênesis, é no sentido de Deus contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Em Gênesis capítulo 6, fala sobre a corrupção do gênero humano, ou seja, da humanidade. Então, Deus, como Gênesis está falando 6, Deus se arrependeu, como diz lá, exatamente esse texto está escrito, Deus se arrependeu de haver ter feito o homem, sendo que esse se arrependeu não significa que Deus errou, não significa que Deus falhou, porque já vimos que Deus não falha, porque Ele é infalível, Ele não muda, Ele é imutável. Mas o sentido de estar escrito no texto, Deus se arrependeu, e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, é porque é esse o sentido de que o ser humano, ele escolheu andar, caminhar, estar no caminho da corrupção e não no caminho da salvação que Deus estabeleceu para eles. Como bem sabemos, Gênesis capítulo 6, onde veio o dilúvio, Deus promete o dilúvio e o povo escolheu o caminho do erro, o caminho da perdição, do que entrar no caminho da salvação, que era entrar na arca, que era crer na arca, que era ajudar Noé na arca, na construção, que durou 100 anos, em média. Então, quando Deus, e a Bíblia diz que ele se arrependeu, Deus se arrependeu de Gênesis 6, e número 23 e 19, Deus não se arrepende. E já no subtópico número 3, nós temos uma aparente contradição. Quando
Números diz que Deus não se arrepende e Gênesis diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, o ser humano que ele criou. Só que essa expressão que Deus se arrependeu conforme Gênesis, não é que Deus se arrependeu, que Deus errou, como já estamos a falar constantemente, redundantemente. Está se tratando que Deus se entristeceu com a escolha que o ser humano fez de ter rejeitado Deus, salvação, e escolhido o caminho da perdição. Então, quando Gênesis diz Deus se arrependeu, está tratando de que Deus se entristeceu, uma característica voltada ao ser humano que Deus também tem. Também é peculiar de Deus. Que na teologia é chamado de antropopatismo. Na teologia, no estudo da palavra de Deus, o termo teológico é antropopatismo, que é justamente atribuir características humanas a Deus. Então, quando diz que Deus se arrependeu, o autor está atribuindo, está dizendo que Deus se entristeceu. Assim como o ser humano se entristece, Deus se entristeceu do ser humano ter escolhido o caminho da perdição. Como ainda hoje Deus se entristece muito bem com você de ter escolhido o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho da morte, o caminho do vício, o caminho da mentira, o caminho da corrupção. Deus se entristece, Deus não quer isto para mim, nem tampouco para você, nem tampouco para a humanidade. Ao contrário, Ele quer que todos se arrependam e trilhem no caminho da salvação, no caminho da vida eterna, que Ele traçou para toda a humanidade. Então, o antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Então, o que Alinaldo Renovado está tratando aqui é que o fato de estar escrito Deus se arrependeu de ter feito o ser humano é uma forma no sentido de que a mensagem fosse bem mais compreendida para com o leitor da Bíblia Sagrada, para com o leitor da Palavra de Deus. Então, Deus se arrependeu, se entristeceu. Porque Ele não falha. Se arrependeu é característica nossa quando erramos. E Deus, Ele não erra. O ser humano erra. Tópico número 3. No tópico número 3, nós temos as infalíveis promessas de Deus. No tópico número 3, nós temos um plano glorioso. Que plano glorioso é este? As promessas infalíveis de Deus, um plano glorioso, sobre o tópico número 1. O comentarista começa dizendo: a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Então, um plano glorioso num Deus imutável, infalível, num Deus que não falha. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já sabia que eles iriam pecar. Não que Deus criou eles para pecar. Não, Deus não criou eles para pecar. Deus criou eles impecáveis, sem pecado,
Mas Deus não criou eles como seres autômatas, robóticos. Deus criou eles volíveis, com vontade própria, aonde o ser humano ele tem a capacidade de escolher até o mal para ele, se ele quiser. Então Adão e Eva pecam, desobedecendo, como já sabemos muito bem, baseado em Gênesis capítulo 3, e contraem todo tipo de maldição para as suas vidas e as gerações futuras que seriam originárias deles. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Então essa maldição contaminou toda a raça que a partir deles seriam multiplicada. Porque eles iriam gerar e essa geração já viria com a contaminação desse pecado, dessa maldição. Então eles pecaram, mas Deus não foi pego de surpresa. Por quê? Porque Deus já tinha, antes deles pecar, Deus já tinha planejado o Salvador para a humanidade. Quem era ele? Jesus. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha escolhido o seu Filho amado para entregar, para enviar, para morrer em prol da humanidade. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo número 3. Apocalipse, capítulo 13, versículo número 8. Então, desde antes de tudo ser criado, Deus já tinha planejado, arquitetado o Salvador da humanidade, sofrendo Isaías 53, vindo a este mundo, João 3,16, Gálatas 4:4, vindo no tempo exato de Jesus, programado por Deus, planejado por Deus, para realmente restaurar, reconciliar, reabilitar e salvar a humanidade perdida. Então, um plano glorioso, subtópico número 1. Então, um plano glorioso, um plano maravilhoso, um plano sublime de Deus, que segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Assim o ministério da salvação, ou seja, o plano glorioso de Deus, que se resumiu em Jesus. Assim o ministério da salvação, o plano glorioso de Deus, foi revelado como promessa infalível de Deus. O plano glorioso de Deus, que se resume em um nome, Jesus, foi revelado como, esse plano glorioso foi revelado como promessa. Por quê? Porque Deus tinha prometido quando Adão e Eva pecaram, 3:15. Então esse plano glorioso foi revelado como promessa. Porque lá em Gênesis 3:15 tinha sido prometido o plano glorioso. Mas esse plano glorioso revelado como promessa foi revelado em João 3:16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse plano glorioso foi revelado como promessa através de Jesus. Em Jesus foi revelado. Jesus era exatamente a revelação de Deus prometida na sua palavra. Apocalipse capítulo 1,
diz que ele é, Hebreus capítulo 1, diz que ele é a expressão, Jesus ele é a expressão de Deus. Hebreus capítulo número Hebreus capítulo número 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, Jesus revelado como promessa do plano glorioso de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, a exata imagem de Deus, estava ali, Jesus humanizado aqui na terra, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, semeou-se à destra, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Falando sobre Jesus como a revelação exata, revelada do plano glorioso de Deus como promessa, prometida em Gênesis, realizada no Novo Testamento 3,16 de João. Jesus ele é esse plano glorioso, essa salvação para nós. Subtópico 2, a eternidade. Olha, nós, seres humanos, fomos criados para a eternidade. Ainda que muitos não creiam, mas fomos criados para a eternidade. Adão e Eva foram criados para a eternidade. Os primeiros habitantes da terra. Adão e Eva não nasceu, nem Adão, nem nasceu Eva. Adão e Eva não tiveram nem pai nem mãe. Eles foram criados. Foram as duas únicas pessoas no mundo, do início até então, que não tiveram pai, mãe, avô, avó, bisavó. Não tiveram. Porque eles foram criados. Já foram criados homem e mulher. Prontos. E foram criados para viverem eternamente aqui. Porém, se não pecassem. Porém, ao pecar, perderam esse direito de viver eternamente aqui. Caso não tivessem pecados, não tivesse pecado, não tivesse desobedecido, transgredido a lei de Deus, estariam até o dia de hoje, sem morrer, sem envelhecer, sem mudar, sendo jovem para sempre, eternamente, aqui na terra. Porém, pecaram, perderam essa bem-aventurança. Então, fomos criados para a eternidade, para andar e viver na presença de Deus. Nós fomos criados para isso. Deus não criou o ser humano para viver longe dele. Deus não criou o ser humano para viver nas drogas, nas bebedices, no alcoolismo, nos vícios, na corrupção, na mentira. Deus não criou o ser humano para viver nesses hábitos e costumes pecaminosos, que só nos prejudica quando assim praticamos. Porque
Em Provérbios, capítulo número 8, versículo 35, se não me escapa da memória, 35 a 36, mais ou menos, a Bíblia diz que o que peca violenta a sua própria alma. Quando o ser humano peca, ele violenta a si mesmo, ele estraga, destrói a si mesmo. Ele está se autodestruindo. Ele não está cuidando disso, ele está se autodestruindo, ele está se destruindo a si mesmo. Você, quando consome a bebida, você está se destruindo a si mesmo. Você, quando vai para o vício do cigarro, da droga e outras coisas mais, você está se destruindo a si mesmo. Aonde deveria cuidar de si mesmo, você está se destruindo a si mesmo. Então, Deus não criou o ser humano para se destruir, mas criou para eles viverem eternamente na sua presença. Então, o ser humano, apesar de ter vida temporária, ou seja, porque ele morre um dia, ele, mesmo assim, ele é eterno, porque dentro dele tem uma alma e um espírito. E essa alma e esse espírito, quando deixar o corpo, ou irão para Deus, vida eterna no céu, ou irão para o inferno, vida eterna no inferno. Não há um ser humano que não seja eterno. Todos são eternos. Subtópico número 3. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então nós temos uma esperança que está contida, alicerçada nas promessas de Deus. E as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são infalíveis. Então, ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. O ser humano sempre procurando uma vida confortável, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida boa. Ao longo dos séculos. E todo mundo deseja essa vida. Olha só. E o ser humano tem buscado, no suporte dos avanços da medicina, buscando uma vida boa, saudável, no suporte da medicina. Não tem problema procurar medicina. Se tem condições, se pode, é recomendável. Jesus disse que quem está doente, procure os médicos para tratar, para cuidar, para prevenir. Então, o ser humano ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Ou seja, tudo que a medicina, o lado científico, o lado tecnológico, esses avanços nessa tríade, então o ser humano busca usufruir para ter uma expectativa de uma vida melhor. Mas o envelhecimento, mesmo diante disso, mas o envelhecimento, a morte e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Mas diante de tudo isso, desse avanço, das descobertas, nós temos um envelhecimento que todo mundo envelhece. Pode ter o dinheiro que for, mas ele envelhece. Pode ter a fortuna, pode ser trilionário, o mais rico do universo, mas ele envelhece e ele morre. Contudo,
Os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Então, quem tem uma vida pautada nas promessas, alicerçada nas promessas de Deus que são infalíveis, então ele sabe que verdadeiramente nada nesse mundo o enfraquece. Nada nesse mundo enfraquece o prazer, a alegria da salvação que ele tem em Cristo Jesus. Porque a esperança dele está forjada, está alicerçada, fundamentada nas promessas infalíveis de Deus. Então, compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele é. A esperança cristã, a esperança do cristão, está em Cristo, está na palavra de Deus. A esperança do cristão, do salvo, é que os céus se abrirão, Jesus virá e os levará. João 14, 3. 1 Tessalonicenses 4 e 17. E eles viverão para sempre com o Senhor. Essa é a esperança. Essa é a esperança, a expectativa do cristão de viver para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. Aqui encerramos e até a próxima, com o próximo trimestre, primeiro trimestre de 2025, se Deus quiser, a partir da próxima semana, em nome de Jesus. Se gostou, se teve alguma dúvida, se foi relevante, comente, curta, compartilhe, ou se ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal, ative o sininho para receber aí as notificações quando assim eu publicar de maneira instantânea. Que Deus abençoe você e o seu lar, em nome de Jesus, e um feliz 2025 desde já para você, em nome de Jesus. Amém.